E a gente continua falando de redes sociais. É o quadro Quero Post. E pelo Facebook, nós recebemos a seguinte pergunta enviada pela Marcela Sveiter com a hashtag Quero Post. Eu era terceirizada em um órgão público e minha empresa me demitiu, mas até hoje não recebi o que tenho direito. De quem é a responsabilidade? Da empresa ou do órgão público? Bom, vamos saber a resposta agora na reportagem. Givaldo trabalhou como empregado terceirizado de um ministério em Brasília. A empresa que o contratou atrasou o pagamento do salário de um mês e 15 dias depois decretou falência. Ele e diversos trabalhadores ficaram sem receber nenhum direito trabalhista. Deixou boa parte dos funcionários sem recebimento de pagamento, multa rescisória, 13º, decretando falência. Disse que não recebiam repasses dos órgãos públicos para se manter dentro do mercado, né? A princípio, segundo Givaldo, o órgão público não se responsabilizou, mas depois fez um acordo com a empresa prestadora de serviço para pagar uma parte do que era devido. Fizeram um repasse direto por movimentação bancária que foi do salário do mês vigente, porque eles tinham recursos congelados da empresa, né? E acabaram fazendo uma boa parte desses repasses para fim de pagamento. Mas o Givaldo não recebeu todos os direitos trabalhistas. Mas o que fica mesmo é a frustração, né? Porque você, querendo ou não, você tem a responsabilidade, tem que se dedicar e no final das contas você acaba ficando, entre aspas, com a mão na frente ou outra atrás, né? Em casos como esse, de quem é a responsabilidade? Da empresa, da instituição que contrata o serviço ou dos dois? A responsabilidade direta é do empregador, daquele que a contratou. Mas existe uma responsabilidade subsidiária que é prevista na súmula 331, que é a responsabilidade do tomador do serviço, daquele que se beneficiou dos serviços da trabalhadora ou do trabalhador. Esse, caso o empregador dele, que foi a empresa terceirizada, não venha a quitar as suas dívidas trabalhistas, ele, como tomador, ele vai responder para quitar todos os direitos trabalhistas daquela trabalhadora. A súmula 331 do TST afirma que a contratação de trabalhadores por empresa interposta é ilegal, formando-se o vínculo diretamente com o tomador dos serviços, salvo no caso de trabalho temporário, e diz que a contratação irregular de trabalhador, mediante empresa interposta, não gera vínculo de emprego com os órgãos da administração pública, direta, indireta ou fundacional. O inciso 3 da súmula esclarece ainda que não forma vínculo de emprego com o tomador a contratação de serviços de vigilância e de conservação e limpeza, bem como a de serviços especializados ligados à atividade de meio do tomador, desde que inexistente a pessoalidade e a subordinação direta. Já o inciso 4 alerta que o inadimplemento das obrigações trabalhistas por parte do empregador implica a responsabilidade subsidiária do tomador dos serviços quanto àquelas obrigações, desde que haja participado da relação processual e conste também do título executivo judicial. A súmula 331 prevê ainda em seu inciso 5 que os entes integrantes da administração pública direta e indireta respondem subsidiariamente nas mesmas condições do item 4, caso evidenciada sua conduta culposa no cumprimento das obrigações da Lei nº 8.666, especialmente na fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais e legais da prestadora de serviço como empregadora. A responsabilidade não decorre de mero inadimplemento das obrigações trabalhistas assumidas pela empresa regularmente contratada. Por fim, o inciso 6 diz que a responsabilidade subsidiária do tomador de serviços abrange todas as verbas decorrentes da condenação referentes ao período da prestação do serviço. Tanto na iniciativa privada quanto na pública, a terceirização funciona da mesma maneira. A diferença é que nos órgãos públicos é preciso fazer uma licitação para contratar uma empresa terceirizada. Em um caso que chegou ao Tribunal Superior do Trabalho, a Petrobras foi condenada subsidiariamente ao pagamento de verbas trabalhistas de uma engenheira terceirizada. A trabalhadora recorreu à Justiça Trabalhista, alegando que, apesar de ter sido demitida sem justa causa, não recebeu as verbas rescisórias. O relator
relator ministro João Oreste Dallazen observou que, apesar de a lei proibir o reconhecimento automático da responsabilidade da administração pública pelo inadimplemento das obrigações trabalhistas por parte da empresa contratada por licitação, faz uma ressalva em relação aos casos em que a entidade pública falhou em fiscalizar a empresa contratada quanto ao cumprimento das obrigações trabalhistas. Um outro julgamento ocorrido na sexta turma do TST também mostrou que a responsabilidade subsidiária só pode ser reconhecida se houver culpa do ente público tomador dos serviços. Os ministros determinaram, por unanimidade, o retorno dos autos de um processo ao Tribunal Regional do Trabalho do Rio Grande do Sul, uma vez que o regional reconheceu a responsabilidade subsidiária da Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica sem registrar se houve falta de fiscalização no cumprimento das obrigações trabalhistas. O Supremo Tribunal Federal retomou na última quinta-feira a discussão de um recurso extraordinário que discute a responsabilidade das empresas interpostas e empresas públicas sobre os encargos de trabalhadores terceirizados. Durante a discussão, também foi avaliada a súmula 331 do TST. No Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados já aprovou o projeto de lei da Câmara que prevê terceirização irrestrita. No Senado, o tema ainda deve ser julgado. E sobre esse assunto, além do projeto de lei citado na reportagem que busca estabelecer um marco regulatório para a terceirização no país, existem vários outros em tramitação na Câmara dos Deputados e no Senado Federal. Só na Câmara dos Deputados, o site da Casa informa que há 138 propostas sobre o assunto. Já no Senado, são 20 projetos de lei sobre terceirização.